Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos que nos assistem através do presente vídeo. Antes de iniciar a matéria programada para hoje, gostaria de lembrar a todos que, paralelamente ao vídeo, nós postamos também a sinopse escrita daquilo que é aqui falado, e para acessá-la basta clicar no link que está disponível na parte descritiva do vídeo. Neste nós vamos tratar da sétima parte, do sétimo vídeo sobre extinção da punibilidade, que trata da prescrição, eu chamo aqui de parte 4 da prescrição, que trata especificamente da prescrição intercorrente, também conhecida como prescrição superveniente. Intercorrente ou superveniente, para esse fim terminológico desta espécie de prescrição da qual falaremos hoje, acabam sendo então expressões, palavras sinônimas que querem dizer exatamente a mesma coisa. Prescrição intercorrente ou prescrição superveniente. Ela é a segunda espécie de prescrição que tem como base a pena em concreto. A primeira, da qual nós falamos no vídeo anterior, é a prescrição retroativa. E agora, então, em segundo, a prescrição intercorrente, cuja base, então, a base de cálculo a pena em concreto, e como base normativa, a prescrição intercorrente ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal. Na verdade, quando ele é aplicado, o efeito dele é aplicado para um intervalo posterior à decisão condenatória. Para um intervalo anterior à decisão condenatória, nós temos a prescrição retroativa da qual falamos no vídeo anterior. E se a prescrição vier a ocorrer, então, num intervalo posterior à decisão condenatória, dentro de certas circunstâncias que falaremos na sequência, então teremos aí a prescrição intercorrente. Para considerarmos a pena em concreto como base de cálculo, aquela pena concretizada na sentença condenatória, neste caso da prescrição intercorrente, como acontecia também com a retroativa, ela precisa necessariamente transitar em julgado para a acusação. E aqui uma particularidade. No caso da prescrição intercorrente, ela obrigatoriamente deve transitar para a acusação, mas obrigatoriamente não deve transitar em julgado para a defesa. Não pode, para eu falar em prescrição intercorrente, não pode haver trânsito em julgado para a defesa, só para a acusação. Por quê? Porque se naquele intervalo posterior à sentença condenatória eu tiver trânsito em julgado para a acusação e também para a defesa, trânsito em julgado para as duas partes, e houver, no futuro, uma prescrição, por conta do implemento do prazo necessário, mas lá na frente, na data futura, tiver havido trânsito em julgado para as duas partes, a prescrição será executória e não intercorrente. A prescrição executória será o objeto de análise do nosso próximo vídeo. Então, para nós falarmos em prescrição intercorrente, há 3 marcos importantes. Primeiro, ela vai ser contada da sentença condenatória para frente. Segundo, é preciso que tenha havido o trânsito em julgado para a acusação. E terceiro, não pode ter havido trânsito em julgado para a defesa. Ou a defesa, por alguma deficiência, não foi intimada, ou da decisão, ou apelou e essa apelação não foi julgada, enfim, por algum motivo não transita para a defesa, e lá na frente, no tempo necessário, eu terei na data base para a ocorrência da prescrição apenas trânsito em julgado para a acusação,
sem trânsito em julgado para a defesa. Se transitar também para a defesa, aí falaremos no próximo vídeo, trata-se da pretensão executória. Por que tem que ter o trânsito em julgado para a acusação? Pelas mesmas razões que tinha que ter quando nós falamos da prescrição retroativa. Porque se houver pendência de recurso apenas da defesa, vige aquele princípio que nós chamamos de ne reformatio impejus, que está previsto lá na segunda parte do artigo 617 do CPP. O que diz o artigo 617 do CPP? O tribunal, câmara ou turma atenderá suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável. E agora, não podendo, porém, essa parte aqui é o ne reformatio impejus, não podendo o tribunal, porém, será agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, se somente há recurso da defesa, por mais que a sentença não esteja certa, por mais que tenha de alguma maneira se equivocado, não poderá haver um agravamento da situação do réu se o recurso for apenas dele. Então, por isso que é obrigatório transitar também para a acusação, porque uma vez que transite apenas para a acusação, porque uma vez que transite para a acusação, não há mais possibilidade de a pena aumentar e aquela pena concretizada na sentença, então, fica sendo o limite máximo de pena executável, certo? A base de cálculo, como eu disse antes, para a prescrição pela pena, em concreto, na forma intercorrente, é a pena calculada, obtida, dosada na sentença, por cada crime, se houver mais de um, desde que haja, como eu disse, o trânsito em julgado para acusação e, piso mais uma vez, sem trânsito em julgado para a defesa. Então, como é que é a forma de cálculo? Pega-se a pena aplicada na sentença com trânsito em julgado para acusação, sem trânsito para a defesa, e verifica-se o tempo de prescrição com base naqueles mesmos prazos lá do artigo 109 do Código Penal. A única diferença da retroativa é que, ao invés de contar para trás da decisão condenatória, conta-se para frente dessa decisão condenatória, dali para frente. E se até o dia futuro, o dia lá no futuro, da prescrição não tiver ocorrido nova causa interruptiva, obviamente, haverá prescrição intercorrente se na data referida, quer dizer, lá naquela data futura, só tivermos trânsito em julgado para acusação e, obrigatoriamente, sem trânsito em julgado para a defesa. O que pode levar a não transitar em julgado para a defesa, só para a acusação? Primeiro, a ausência de intimação do acusado e defensor da decisão condenatória. Sei lá, houve um esquecimento do cartório, houve algum tipo de falha no sistema que ou o acusado ou o defensor não foi intimado da decisão condenatória. Ou a pendência de algum recurso da defesa naquela data futura, ainda sem julgamento. Então, são as duas hipóteses que vão nos levar a ter trânsito em julgado para a acusação daquela decisão condenatória, sem trânsito em julgado para a defesa. Alguma deficiência de intimação, ou, na data futura, ou a pendência de algum recurso da defesa sem julgamento. E aí eu trago aqui 2 exemplos, meus amigos, com datas e coisa, para a gente conseguir ilustrar exemplificativamente como funciona, então, a prescrição intercorrente. O primeiro exemplo aqui. Num crime de furto simples, num crime de furto simples, o crime de furto simples tem pena cominada de 1 a 4 anos de reclusão. Estou falando aqui da pena privativa de liberdade, Então, o crime de furto simples, ele tem pena cominada de 1 a 4 anos de reclusão. Portanto, a prescrição pela pena em abstrato ocorre em 8 anos, conforme a regra do inciso 4 do artigo 109. Então, pena em abstrato, pena máxima da pena é a base de cálculo.
No furto simples, 4 anos é a máxima, prescrição em 8 anos, conforme estabelece o inciso 4 do artigo 109. Se, no entanto, a pena aplicada na sentença, com trânsito em julgado para acusação e sem trânsito em julgado para defesa, for de 1 ano, a prescrição, então, cairá para 4 anos. Né? É a regra do inciso 5 do artigo 109, que diz, ali eu encaixo ali 1 ano e vejo que a prescrição, então, para penas de 1 ano ocorre em 4 anos. Então, assim, imaginemos que a sentença tenha sido publicada no dia 15/6 de 2016. Dia 15/6 de 2016, houve a publicação da sentença condenatória que fixou, que aplicou a pena para o réu de 1 ano de privação de liberdade, de reclusão. O Ministério Público analisou, viu a situação toda, analisou as variáveis do processo e disse, olha, o juiz tem razão, eu não tenho argumento aqui para recorrer, a pena realmente está certa. Então, o Ministério Público conformou-se e não apelou da sentença. A defesa recorreu. Ela disse, olha, mesmo que tenha sido pena mínima, eu não estou conformado, eu acho que o réu tinha que ser absolvido, ou eu acho que a pena está, ainda assim, por algum motivo, está excessiva, enfim. A defesa recorreu. E assim, por conta de o Ministério Público ter se conformado com essa pena de 1 ano, mas a defesa tendo recorrido, ela transitou em julgado só para o Ministério Público, mas não transitou para a defesa. No dia 15, veja, a sentença foi publicada em 15/6 de 16. Por alguma razão, por algum motivo, no dia 15/6 de 2020, a apelação da defesa ainda não havia sido julgada pelo tribunal. Por alguma razão, sobrecarga, algum problema que houve no transcurso do recurso, enfim. Mas passou 4 anos desde a data da publicação da sentença condenatória e o recurso e a apelação da defesa ainda não havia sido julgada. Neste caso, ocorreu a prescrição intercorrente, também conhecida como superveniente, como eu disse. No dia 15/6 de 2020, o tribunal tinha até o dia 14/6 de 2020, para esse julgamento. Na verdade, teríamos que ter uma causa interruptiva até o dia 14/6 de 2020 para não haver prescrição. Como no dia 15/6 de 2020, portanto, depois daquilo que deveria ter sido a próxima causa interruptiva, não houve julgamento pelo tribunal, então no dia 15/6 de 2020, 4 anos já transcorridos da publicação da sentença condenatória que transitou para a acusação, mas que não transitou para a defesa, houve então a prescrição, ocorreu então a prescrição intercorrente. Como eu disse, para não prescrever, deveria ter ocorrido nova causa interruptiva entre o dia 15/6 de 16 e o 15/6 de 2020, por exemplo, a gente iniciar o cumprimento da pena. Como não houve, e como também até o dia 14/6 de 2020 o tribunal não julgou o recurso da defesa, então no dia 15/6 de 2020 nós tínhamos pena concretizada de 1 ano, trânsito em julgado para acusação, sem trânsito em julgado para defesa. Neste caso, ocorreu então a prescrição intercorrente. É um primeiro exemplo. Um segundo exemplo, mais improvável, mas serve como exemplo. Hoje essa tossezinha está chata, mas vamos lá. No crime de estupro simples, a pena cominada é de 6 a 10 anos de reclusão, conforme o artigo 213 do Código Penal. Prescrição, então, pela pena em abstrato, sendo 10 anos a pena máxima, se dá em 16 anos, regra do inciso 2 do artigo 109 do Código Penal. E aí vamos imaginar que alguém tenha sido acusado de estupro, tenha transcorrido o processo
e lá na frente o juiz condenou este réu à pena mínima de 6 anos de reclusão. O Ministério Público não apelou, viu que a sentença estava correta, que não tinha sustentação para uma apelação, transitou em julgado a pena de 6 anos de reclusão, pena mínima. Se transitou em julgado para a acusação a pena mínima de 6 anos, a prescrição então muda a base de cálculo, né? Antes era a pena máxima, 10 na pena em abstrato, agora com trânsito em julgado para acusação passa a ser a pena concretizada na sentença, de 6 anos, então a prescrição também com a mudança de base de cálculo, ela cai de 16 anos do inciso 2 para 12 anos do inciso 3. 6 anos prescreve em 12 anos, conforme o inciso 3 do artigo 109. Neste caso, o Ministério Público ele não recorreu, mas houve recurso da defesa que não se conformou com a condenação. Então, imaginemos que nesse caso, neste exemplo citado do estupro, a sentença tenha sido publicada no dia 10 de junho, 10/6 de 2008. O MP conformou-se com a pena aplicada de 6 anos, caiu então o prazo prescricional para 12 anos. A defesa recorreu, a defesa ofertou um recurso e assim não houve trânsito em julgado para a defesa. No dia 10/6 de 2020, portanto 12 anos depois da publicação da sentença de primeiro grau, por algum motivo também, é pouco provável, mas por algum motivo, a apelação da defesa ainda não havia sido julgada. Ou fora julgada, mas ela ofertou um recurso especial, um recurso extraordinário que foi recebido, enfim. Por algum motivo, no dia 10/6 de 2020, a sentença não havia ainda transitado em julgado e o réu não havia iniciado o cumprimento da pena. Desde a publicação da sentença lá em 10/6 de 2008 até 10/6 de 2020, o recurso não havia sido julgado, ou por qualquer motivo a sentença não havia transitado em julgado, a decisão, e o réu ainda não havia iniciado o cumprimento da pena pelo crime de estupro a que fora condenado. Nesta hipótese, então, no dia 10/6 de 2020, o que eu tenho? Pena de 6 anos, prescrição em 12. Trânsito em julgado para acusação. Inexistência de trânsito em julgado para a defesa, porque ainda está pendente de julgamento o seu recurso. E nesse meio tempo, o réu também não iniciou nem continuou o cumprimento da pena e nem se houve com reincidência. Então, neste caso, no dia 10/6 de 2020, já tendo transitado para a acusação, mas sem trânsito em julgado para a defesa, sem ter nesse meio tempo, entre 10/6 de 2008 e 10/6 de 2020, o réu iniciado ou continuado o cumprimento da pena, né, nós então teremos no dia 10/6 de 2020 prescrita a pretensão punitiva em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, uma prescrição que aconteceu depois da sentença condenatória recorrível, numa situação em que houve trânsito em julgado para acusação, mas que na data da prescrição, posterior à sentença condenatória recorrível, na data da prescrição, ainda não havíamos tido o trânsito em julgado para a defesa. Certo? Então, são 2 exemplos, o do furto e o do estupro, que ilustram com essas datas a hipóteses em que ocorreu prescrição intercorrente. O importante é nós sabermos que a prescrição intercorrente, como eu disse, ela é posterior à decisão condenatória recorrível, que envolve a necessidade de trânsito em julgado para a acusação e, obrigatoriamente, na data posterior em que ocorra a prescrição,
ainda não terá havido trânsito em julgado para a defesa. Se também tiver havido trânsito em julgado para a defesa, será prescrição executória e aí objeto do nosso próximo vídeo. Qual o efeito, para finalizar este vídeo, meus amigos, qual o efeito da prescrição intercorrente ou superveniente? A exemplo do que acontecia com a prescrição pela pena em abstrato, com o que acontecia também com a prescrição retroativa, igualmente a prescrição intercorrente extingue a pretensão punitiva, a prescrição de aplicar a pena. E aí não remanesce qualquer efeito penal ou extrapenal do crime praticado. A sentença não poderá ser utilizada como título executivo lá no cível. O acusado, mesmo tendo sido condenado com trânsito para acusação, não estará induzido em reincidência, porque não transitou para a defesa. Se houver tido perda de cargo, de função pública, ou inabilitação para dirigir veículo, ou incapacidade para o exercício de poder familiar, qualquer efeito extrapenal daqueles do artigo 91, do artigo 92 do Código Penal, nada disso se mantém se houver prescrição intercorrente. Ou seja, volta-se ao status quo ante. Não há, é como se aquela decisão condenatória que deu ensejo à prescrição jamais tivesse ocorrido. Certo, meus caros? Então, estes são os efeitos da prescrição intercorrente, efeitos semelhantes aos da prescrição pela pena em abstrato, da prescrição retroativa, também efeitos idênticos para a prescrição intercorrente ou superveniente, conforme eu disse. Certo, meus amigos? No próximo vídeo, nós vamos tratar da prescrição executória da pena, que é a última das espécies que nós temos aqui pautadas para tratar. Depois ainda teremos um vídeo adicional sobre algumas questões específicas relacionadas à prescrição. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.